Sejam bem-vindos ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre a seleção europeia ideal de todos os tempos. Nesse vídeo eu vou separar 20 jogadores europeus que marcaram época no futebol, 2 goleiros, 6 defensores, 6 meio-campistas e 6 atacantes. Depois disso eu vou escalar a minha seleção ideal com apenas 11 deles, e quero que nos comentários vocês façam a mesma coisa. Antes de começar eu peço para que você siga a nova página do Enciclopédia Futebol no Instagram, principalmente para saber quando eu estiver lançando um novo vídeo aqui pro canal e também para outras curiosidades de futebol. O link da página tá no final da descrição aqui embaixo. O primeiro jogador que eu escolhi para essa seleção foi Lev Yashin, goleiro que defendeu a antiga União Soviética entre 54 a 1970. Considerado a referência da posição na época, ele disputou 4 Copas do Mundo e ainda foi campeão da primeira edição da Eurocopa em 1960. Até os dias de hoje, Yashin é também o único goleiro da história a vencer a bola de ouro da revista France Football. Outro goleiro que não poderia faltar nessa lista é Gianluigi Buffon, italiano campeão do mundo em 2006. Ele é recordista de participações em Copas do Mundo, já que disputou 5 edições. Depois de ter surgido muito bem na equipe do Parma, Buffon foi também multicampeão com a Juventus, clube que defende desde 2001. Levando em consideração que sua posição evoluiu ao longo dos anos, muita gente reconhece Buffon como o melhor goleiro da história do futebol. O primeiro defensor dessa seleção é Philipp Lahm. Ao longo da carreira, o alemão atuou como lateral esquerdo, lateral direito e também como volante. Ele defendeu o Bayern de Munique por 13 temporadas, sendo campeão de todas as principais competições. Em 2014, foi o capitão da seleção alemã no tetracampeonato mundial. Seu ex-técnico Pep Guardiola disse que o jogador foi um dos melhores que ele já treinou. Mais um jogador que atuou em diferentes funções na carreira foi o francês Lilian Thuram. Ao longo dos anos, ele obteve destaque como zagueiro e também como lateral direito. O defensor teve uma trajetória vitoriosa, especialmente no Parma e na Juventus. Além disso, Thuram é recordista de jogos com a seleção francesa e fez parte das conquistas da Copa do Mundo de 98 e da Eurocopa de 2000. Um dos melhores zagueiros de todos os tempos foi o italiano Franco Baresi. Durante sua vitoriosa carreira, ele defendeu apenas 2 camisas, a do Milan e da seleção italiana. Pelo clube rossonero, Baresi foi hexacampeão italiano e tricampeão europeu. Pela seleção, foi reserva no título mundial de 82, mas ficou marcado pela belíssima atuação contra o Brasil no vice-campeonato de 94. Outro defensor que marcou época no futebol foi o holandês Ronald Koeman, simplesmente o maior zagueiro artilheiro da história. Ele defendeu as 3 principais equipes da Holanda, o Feyenoord, o Ajax e o PSV. Foi ídolo também no Barcelona, onde anotou pelo menos 10 gols em cada uma das 6 temporadas que atuou. Pelo clube, o zagueiro marcou o gol do título europeu diante da Sampdoria em 92. Além de tudo isso, Koeman também foi campeão europeu com a Holanda em 88. Assim como Thuram, o italiano Maldini também alternou entre lateral e zagueiro ao longo dos anos. O único clube que ele defendeu foi o Milan, entre 1984 a 2009. Foram 902 partidas disputadas pelo defensor, além de 26 títulos conquistados. Após o término da sua brilhante carreira, Maldini teve sua numeração aposentada pelo clube rossonero. Mais um italiano que eu selecionei foi Giacinto Facchetti, ídolo da Inter nos anos 60 e 70. Atuando especialmente como lateral esquerdo, Facchetti venceu 2 Copas dos Campeões e 4 ligas italianas. Pela seleção, foi o capitão no título europeu de 68 e no vice da Copa do Mundo de 70. Assim como Maldini, o jogador também teve a numeração aposentada pela Inter. Outro jogador que não pode faltar nessa seleção é Franz Beckenbauer. Considerado o maior jogador alemão de todos os tempos, Beckenbauer atuava como volante, zagueiro e também como meia. Teve sucesso tanto no Bayern de Munique, onde conquistou 13 títulos de expressão, quanto na seleção alemã, onde foi capitão durante as conquistas da Eurocopa de 72 e da Copa do Mundo de 74. Um dos melhores meio-campistas desse século foi sem dúvidas o espanhol Xavi. Atuando especialmente como segundo volante, o jogador marcou época no Barcelona, onde disputou 767 partidas e conquistou 25 troféus. Xavi foi também o cérebro da geração mais vitoriosa da seleção espanhola, sendo titular nos títulos da Eurocopa e da Copa do Mundo de 2010.
Uma das principais estrelas nos anos 80 foi o meia Michel Platini. Nessa década, o francês foi eleito 3 vezes o melhor jogador do mundo atuando pela Juventus. No clube de Turim, Platini venceu todas as principais competições da época, dentre elas 2 vezes o campeonato italiano e uma Copa dos Campeões. O meia também foi responsável pelo primeiro grande título da seleção francesa, a Eurocopa de 84. Naquela edição, Platini foi o artilheiro do torneio com 9 gols marcados. Considerado por muitos o melhor jogador europeu do século passado, Johan Cruyff é presença obrigatória nessa lista. Com apenas 26 anos, o holandês já havia comandado o Ajax em 3 títulos da Copa dos Campeões. Depois disso, seguiu para o Barcelona, onde liderou a equipe no título do Campeonato Espanhol após 14 anos de jejum. Pela seleção, Cruyff brilhou especialmente na Copa de 74, quando conduziu a Holanda ao vice-campeonato mundial. Com uma carreira muito semelhante à de Xavi, Iniesta também é um dos grandes nomes da história do futebol europeu. Pelo Barcelona foram 674 partidas e 32 taças conquistadas. Além de tudo isso, Iniesta também marcou o gol do título mundial da Espanha, na decisão contra a Holanda em 2010. O francês Zinedine Zidane completa a lista dos meio-campistas. Campeão da Europa e do mundo com a seleção francesa, o meia foi um dos mais elegantes de todos os tempos. Sua trajetória foi marcante especialmente na Juventus e no Real Madrid, onde foi eleito o melhor jogador do mundo por ambas as equipes. Abrindo a lista dos atacantes, começamos com Ferenc Puskás, maior jogador húngaro de todos os tempos. Tricampeão europeu com o Real Madrid, Puskás também teve muito sucesso com a seleção de seu país. Além do vice-campeonato mundial de 54, ele conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos 2 anos antes. Anos mais tarde, Puskás também defendeu a seleção espanhola, se tornando um dos poucos jogadores da história a disputar 2 Copas do Mundo por 2 países diferentes. Por muito tempo, Eusébio foi considerado o melhor jogador português da história. Isso porque nos anos 60 ele comandou o Benfica em diversas conquistas, a mais especial delas a Copa dos Campeões de 62 em cima do Real Madrid. 3 anos mais tarde, o atacante acabou eleito o melhor jogador do mundo. Naquele período, Eusébio também foi importantíssimo para a seleção portuguesa, especialmente na Copa de 66, onde foi terceiro colocado. Outro jogador que brilhou nos anos 60 foi o inglês Bobby Charlton. Pelo Manchester United, o atacante disputou 758 partidas e marcou 249 gols. Foi tricampeão inglês e também campeão europeu em 68. Além disso, Charlton foi destaque no título mundial da Inglaterra na Copa de 66. Naquele ano, inclusive, ele venceu sua primeira e única bola de ouro da carreira. Eleito 5 vezes o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo é mais um nome obrigatório nessa lista. Além de ter conquistado todos os títulos possíveis com o Manchester United e o Real Madrid, CR7 também foi o capitão do primeiro título de Portugal, a Eurocopa de 2016. Individualmente, ele também acumula alguns recordes impressionantes, como por exemplo o de maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, da Eurocopa, do Real Madrid e também da seleção portuguesa. Um dos grandes jogadores da década de 80 foi Marco van Basten. O atacante iniciou sua trajetória no Ajax, onde conquistou o campeonato holandês por 3 vezes. Depois disso, se transferiu para o Milan, onde acumulou diversos títulos e artilharias. Van Basten também foi protagonista no título da Eurocopa da Holanda em 88. E apesar de ter se aposentado cedo devido a graves lesões que teve no joelho, o holandês ainda foi eleito o melhor jogador do mundo em 3 oportunidades. Por fim, mais um jogador que venceu tudo na carreira foi o alemão Gerd Müller. Maior artilheiro da história do Bayern de Munique, o atacante foi um dos líderes da melhor fase da equipe, no início dos anos 70. Nesse período, o Bayern venceu 4 Bundesligas e 3 Copas dos Campeões. Müller foi também campeão europeu e do mundo com a seleção alemã, e ainda faturou a Bola de Ouro de 1970. Levando em consideração esses 20 jogadores que eu separei, a minha escalação ideal teria Buffon, Philipp Lahm, Baresi, Maldini e Facchetti, Beckenbauer, Iniesta, Cruyff e Zidane, Cristiano Ronaldo e Gerd Müller. Não se esqueça de deixar nos comentários qual seria a sua escalação ideal europeia de todos os tempos. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Eu também peço para que você assista um dos meus próximos vídeos de futebol. Um grande abraço e até a próxima!